Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta. E a entrevista de hoje é fantástica. Na verdade, não é fantástica, é magnífica. Por quê? Porque a nossa entrevistada é mais uma mãe atípica. Essa semana nós vamos trabalhar a Semana das Mães Atípicas. E os nossos convidados são todos especiais, são mães que têm uma história muito legal que vão compartilhar aqui conosco. E a nossa personalidade é magnífica por quê? Porque ela é proprietária e fundadora do Magnífico Burger, que é um dos empreendimentos aqui de Torres mais conhecido, que tem um hambúrguer maravilhoso. E, além disso, ela vem aqui justamente para contar a história, porque o Magnífico Burger tem tudo a ver com mães atípicas. E ela vai nos contar o porquê. Muito bem-vinda, Laís de Cândia. Obrigada. Bem-vinda aqui, cumprimenta aí. Agora, vai lá, toca-lhe pau. Fala aí, Laís. Então, como ele já disse, né, eu me chamo Laís, tenho um filho de 5 anos que tem autismo, né, e também tem a dislexia. Hoje a gente conseguiu um tratamento, né, para ele, mas vou começar do início. Não sei se... Isso aí. Laís, conta para nós, na verdade, a tua história. Nós queremos saber um pouquinho sobre você. Você é da onde? Contar um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, conhecer a Laís. Então, te apresenta, por gentileza. Eu sou natural aqui de Torres, eu tenho 26 anos. Fui criada, tenho 4 irmãos, mais dois por parte de pai, bastante gente. Mas fui criada basicamente assim pela minha mãe, depois do meu padrasto, com ajuda, né? A minha mãe sempre foi, a minha mãe é maravilhosa, então, tipo, eu acho que se um dia eu fosse assim, metade da mãe que ela é, eu já estaria assim, muito feliz. Ela também é o nosso, sim, pro Benjamin, ela faz muita coisa, ela ajuda em muita coisa, sempre ajudou. E ela é uma mãe assim fora do comum, ela criou todo mundo sozinha praticamente, nunca deixou faltar nada. Então, eu acho que eu tenho esse exemplo, então não tem como eu não ser uma boa mãe pro Benjamin e eu tenho muita referência a ela, né? Eu estudei no Jorge Lacerda e depois disso não fiz faculdade, nem me formei em nada. Eu engravidei do pai do bem, né? Hoje a gente é casado, tem hamburgueria junto. Então, a hamburgueria também, a gente é sócio. Então, é tudo muito por ele também. Hoje ele pega mais, sabe? Ele tá mais a parte de tudo da hamburgueria. E eu mais do bem. Hoje a gente conseguiu focar mais nisso e dividir as funções, porque o bem requer muita atenção, né? E uma rotina, então não é qualquer pessoa que pode cuidar dele, cuidar da rotina dele, porque muito no autismo é a rotina da criança, né? Ela tem hora para acordar, ela tem hora para comer, porque a criança, ela tem autismo, tadinha. Não é tadinha, ela tem que ter uma rotina como qualquer outra criança, tanto de escola, tanto de acordar, quanto almoçar, quanto a ensinar também a rotina, tipo assim, jogar o lixinho dela no lixo, né? As questões, todas elas têm que ser ensinadas também, né? A gente não pode... O autismo nele, tudo é história, eu vou falar de mim, mas sempre vou pro autismo, né? Com certeza. Então, eu engravidei com 20 anos, ganhei o bem com 21. Não foi uma gravidez planejada, eu e a gente só namorávamos. Então, a gente decidiu morar juntos, né? Desde então, quando o Ben nasceu, a gente não vê o autismo assim quando a criança nasce, né? Porque o autismo é uma coisa que a gente não percebe, não é uma coisa física, né? Então, quando ele tinha 8 meses, eu vi quando o Jonathan chegava do serviço, eu ficava em casa, eu fiquei um bom período em casa, parei de trabalhar e fiquei em casa. Eu vi que o Ben, assim, não tinha aquela questão de quando o pai chegava, eu ficava feliz, eu esboçava, assim, alguma reação, uns sentimentos, assim. E ele tinha um priminho que era 3 meses de diferença. Então, o priminho dele sempre foi muito, assim, à frente, sabe? Então, a gente comparava. E a criança sempre quando a gente levava assim no pediatra, mas a criança tem um tempo X.
tem um tempo para aprender, mas tem um tempo X, né? Ele tem que de um ano, até um ano a criança tem que estar falando várias palavrinhas. Sim. E o Ben não falava nada. Então, com 8 meses, eu perguntei para o pediatra. Daí a pediatra ele já tem que ir dando no tchau, já tem que estar batendo palminha, ele já tem que estar olhando mais nos olhos, e ele não tá fazendo. Realmente, a gente tem razão. Então, com um ano, eu levei na neuro, e a neuro já indicou um tratamento, mas não deu laudo. E ela indicou TO e fono. Só que assim, naquela época, eu e o Jonathan, a gente não tinha condições de pagar, porque cada sessão, há 5 anos atrás, era 110, 120 reais e 2 vezes na semana as duas. Então saía ali um tratamento de quase 2.000 reais ao mês. E a gente praticamente recebia isso ao mês. Sim. Então a gente não tinha como bancar isso na época. E ele ainda não tinha laudo, também não tinha como recorrer. Então a gente foi para um neuro pelo SUS, lá em Porto Alegre, porque para te recorrer pelo SUS, precisa de um neuro pelo SUS, né? O neuro, meio que briguei com o neuro, porque ele falou assim, ele assim, quem te disse que ele tem autismo se ele só tem um ano? Eu falei, ele não tem? Então olha nos olhos dele, vê se ele vai olhar, chama ele, vê se ele vai te chamar. Ele tem um ano, mas ele já deveria falar papai, mamãe, algumas palavrinhas, vê se ele fala. Não, ele pede pra ele falar, ele não vai falar. Ele não falava, ele não fez, enfim, ele não fez tudo o que eu falei. Ele falou, no final, ele disse, parabéns, mãe, ele realmente tem autismo. Ele tem só um ano. Então ele deu o laudo. A gente foi recorrer e aqui em Torres, assim, é muito difícil. Se as crianças aqui em Torres tivessem um tratamento adequado, não dependesse de tu receber um valor alto, de tu conseguir pagar aquele tratamento, as crianças são muito mais desenvolvidas. O Benjamin foi mandado para pai, uma vez na semana. Eu chorava muito, porque não é porque ele foi mandado para pai, porque na pai tem fono, tem TO, tem... Só que é muito cheia. Então, bem, ele tinha só um aninho. E lá ele foi mandado só para estimuladora precoce, que não era fono, que foi pedido, não era TO, que foi pedido. 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes na semana. Não foi o que ele ganhou. Então, eu sempre falava com as meninas que atendiam ele, mas tu tem certeza que se eu trazer o Benjamin aqui uma vez na semana, ele vai evoluir? Aí ela falou, como profissional eu não posso te falar, mas como mãe ele não vai evoluir. Então a gente correu atrás pelo município e não conseguiu. E depois, quando ele tinha assim, a gente começou a pagar o que a gente conseguia pagar. Primeiro TO, depois fono, só que a gente viu que não tinha aquela evolução. Porque o principal hoje, a evolução da criança, é tu dar um suporte para a família. Porque hoje uma criança autista, de início, ela precisa de quase que 8 horas por dia, sendo estimulada, porque senão ela vai ficar correndo de um lado para o outro, ela vai fazer uma brincadeira sem sentido, ela vai ficar girando, e nada daquilo vai estimular ela para fala, para interação social, né, para todas essas outras questões. Eu estava falando, Laís, que a última entrevista dessa semana, que vai ser na sexta-feira, você não deixe de assistir, foi muito bacana, que é com a presidente da Associação das Mães Atípicas, a Gislaine Del Piastre. Quero mandar um abraço para ela. E ela colocou justamente isso, desse problema relacionado ao que tu está pontuando. E como é complicado, por quê? Porque ela teve que abandonar o trabalho dela para se dedicar exclusivamente ao Caetano. Então, as crianças atípicas, muitas delas têm uma necessidade de estimulação, de cuidado, que fica incompatível para uma mãe trabalhar. Ela tem que se dedicar. Que bom que teu esposo pega junto e vocês conseguem dividir, né, essa função, porque não é fácil, né, Luiz? Isso agora, né? Porque assim, o Benjamin, se ele tivesse o tratamento adequado, desde pequenininho ele ia ser muito mais evoluído, sabe? Me dói falar isso como mãe, mas é uma realidade, né? E é uma realidade que eu acho que se a criança não tem autismo e não nasce de uma família já com bastante dinheiro para conseguir o tratamento adequado, é o que a maioria das mães passam, né? E assim, hoje então, daquele tratamento, depois de um tempo a gente conseguiu a advogada e colocou pelo PM, né, que é o Ministério Público, a gente colocou as terapias que ele precisava. Fazem quase um ano que ele ganhou, né, que ele ganhou as terapias, não todas, porque daí como a gente conseguiu algumas, a gente vai pagando outras coisas que aparecem, porque sempre aparecem mais coisas para pagar, né. E então a gente conseguiu algumas, mas foi bem bom, assim, já foi uma coisa que ajudou muito a gente, assim, eu chorei de emoção, porque foi bem legal, assim, porque eu não esperava, assim, porque como é muito difícil, eu não esperava que ele fosse ganhar, mas ele ganhou. A gente sabe que é lei, mas a lei nem sempre é cumprida, né?
E até que tem uma burocracia até tu conseguir. Até, Olha quanto que tu lutou. Qual é a idade do bem? ele tem 5 anos. 5 anos. Então é Uhum. muitos anos você lutando e vendo como é burocrático para conseguir qualquer coisa, né? Não deveria ser assim, Não não é? deveria. E assim, essa questão que nem a Gislane, que ela teve que ficar em casa para cuidar do Caetano, e também eu, no início, quando a gente colocou a hamburgueria, eu ficava muito em casa com o Ben. E eu pensava assim, como que eu vou pagar os tratamentos dele, né? E o Jonathan trabalhava numa retífica de motores, então ele Sim. não ganhava também um salário muito alto. E eu pensava, como que eu vou conseguir, né? Então eu gostava, assim, sempre tive um gosto bom pra comida, assim, né? Isabel sabe. Sempre tive um gosto muito bom pra comida. E a gente começou a fazer, vamos colocar uma hamburgueria, um delivery em casa. Vamos colocar, o gente falou. E daí a gente começou a fazer, pesquisar vídeos no YouTube, pesquisar também curso que a gente fez online, né, lá de São Paulo, que é um dos melhores que tem, assim. E a gente começou a fazer um delivery em casa, né? Um hambúrguer artesanal, feito na churrasqueira. A gente gastava muito de hambúrguer, assim, a gente fazia hambúrguer quase toda semana em casa. E a gente pensava, bah, se tivesse um hambúrguer com pãozinho salgado para vender, né? E a gente fazia muito. Então a gente começou a fazer. Aí eu fiquei um mês ali no marketing, antes de abrir, mandando para todos os digital influencers todos, que naquela época tinha muitos. Hoje em dia tu não encontra mais muitos, Sim. né? Mas naquela época tinha muito. Então no primeiro dia, assim, a gente não tinha noção nenhuma de como ia ser, foi uma loucura. Quanto tempo faz isso? Isso vai fazer 3 anos já. 3 anos, que legal. Então, assim, a gente foi uma loucura. A gente pegou, eu pensei, eu vou anotar os pedidos e vou montar. Tem um menino que vai ajudar na chapa e o João vai ficar na churrasqueira. Era 5 horas da tarde, começou mensagem, e a gente não Meu conseguia Deus. responder. Aí no final a família do Jonathan tava lá e a minha também. Então a gente conseguiu uma babá pra cuidar do bem naquele Colocou dia. todo mundo a trabalhar. Colocamos todo mundo a trabalhar. Que bênção, que bom, A gente né? conseguiu um motoboy, motoboy, a gente vai vender 20 Sim, hambúrguer no dia. Vendeu mais de 70 hambúrguer no dia. Nossa, E a que gente legal. conseguiu responder muitos cancelados, muitos enviados. Que legal. Mas Não, foi assim. o problema é um problema positivo, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Aí no outro dia a gente pensou, será que a gente fecha de vez? Ou a gente continua? Daí eu disse, não, aí no fim, assim, o Dindo e a Dinda do Bem, eles sempre foram muito presentes, assim, e a gente, sempre o que precisasse, eles ficaram, acho que um mês trabalhando pra gente de graça, Como é que é o só nome por deles? hambúrguer. É o Eduardo e a Bruna. Não, mandar um abraço para eles, né? Não, Já abraço vou, eles. o Eduardo e a Bruna não é fácil, que bom que Não, pegaram junto com vocês. pegaram junto e daí eles foram lá e na época eles estavam juntos, então eles foram lá todos os dias, ajudavam a gente e levou bloquinho, anotação de pedido. Ela ficou só no WhatsApp, eu fiquei só na montagem, ele auxiliando o motoboy. Aí foi assim, e depois de 6 meses a gente tinha que sair de casa, porque a gente já vendia mais de 150 hambúrguer numa noite, assim. Então a gente decidiu botar um sócio e abrir aqui no centro. Aí, só que, claro, tudo isso por causa do bem, assim, Sim. sabe? A gente sempre diz que, eu sempre digo assim, Deus sabe de tudo, né? E se não fosse ele, a gente não teria hamburgueria, a gente não seríamos as pessoas que a gente é hoje, né? Sim. E a respeito da inclusão do hambúrguer, né? De ter hambúrguer sem glúten, vegetariano e vegano, sempre foi uma ideia muito, assim, da gente querer incluir todo mundo, assim. E como Mas essa visão, não, te cortando um pouquinho, essa visão é para quem realmente passa por todo o processo. Sim, porque você vê quando ia levar o bem para almoçar ou para jantar em algum lugar externo, tu já via que aqueles restaurantes, eu acho, não estavam preparados, por exemplo, para receber um autista. Assim como tem vários outros problemas com mobilidade e até, como colocou, o celíaco, ele não pode comer nada de glúten. E lá vocês pensaram num hambúrguer gluten free, né? Até o pastor Anderson, um abraço, pastor Anderson, que é o pastor da igreja luterana, ele é celíaco e ele vai lá, às vezes, comer na hamburgueria porque ele consegue comer. A gente tem muitos clientes que comem o sem glúten, né? Bastante gente que também é vegano, vegetariano. A gente tem uma parceria com a Veg Lab, que fornecem os veganos para nós, né? Então é bem legal, porque como tem que ser tudo preparado, né? Totalmente separado. Então a gente já compra de terceiros, mas também que é muito bom, assim, são produtos de qualidade e caseiros, né? Que é isso que a gente sempre trabalha. Com caseira, nossa carne ela é feita todos os dias, né? O pão é sempre novinho, colocado no forno, preparo antes de fazer.
Então é tudo maionese feita todos os dias. Hoje é minha sogra que fica como cozinheira também. Então ela é ótima, maravilhosa. Sim. Então, assim, a toda a família eu acho que também não trabalha só pela hamburgueria, mas sabe que também é, querendo ou não, é o que paga metade do tratamento do bem, né? E dali que a gente tira o nosso, né, e tudo que a gente. Então, eu acho que eles pegaram muito isso, assim, sabe? A família ajuda muito, muito. Uhum. Agora, no ano novo também, a gente ficou sem gente para trabalhar, porque muita gente quer sair, né? Ano novo, Sim. Natal. Então, meu sogro ficou de garçom, a minha cunhada ficou de auxiliar de cozinha, Todo mundo pega junto. todo mundo pega junto. Que Então, é um bom. ambiente bem familiar. E a respeito da inclusão, né? Como a gente, no nosso espaço, a gente pegou um sócio para colocar ele no centro, porque a gente ainda não tinha um valor, assim, e também é bastante burocrático, né? Sim. E colocou ali no centro. Agora, esse ano ano passado a gente comprou, porque sociedade não é fácil, né? Sim. Ainda mais quando a gente, como eu, junto, a gente requer assim, não dá pra gente tirar um valor X, porque Sim. esse mês o bem gasta menos, esse mês o bem gasta mais, né? Então, agora a gente tem que pagar pediatra, então a gente não se sentia bem, né, com Uhum. isso. Então a gente decidiu, não, vamos comprar, né? Ele era uma pessoa boa, assim, sabe, de trabalhar, mas pensamentos muito diferentes também. Uhum. Então a gente pensou, não, ou a gente vende ou a gente compra Sim. e abre outra coisa e é isso, sabe? E Uhum. daí deu certo da gente comprar, né, e continuar com o nosso negócio. E hoje tá indo bem. A nossa ideia é aumentar e tornar um ambiente mais inclusivo, né? A Uhum. gente já estava falando com os proprietários ali que a gente paga aluguel, em aumentar, em já fazer uma rampa para cadeirante, né? Botar, destruir aqueles banheiros que tem, fazer dois maiores. Então é a nossa ideia, assim, Uhum. botar um espaço kids, porque a gente, eu junto, a gente sabe como é ir almoçar ou jantar com bem um lugar que tem espaço kids, a gente consegue ficar tranquilo, Uhum. né? E quando não tem é aquela história, desenho, celular, então não é onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar naquela questão que os pais estejam tranquilos sem dar telas, porque a gente sabe que a tela também prejudica o desenvolvimento da Sim. criança, né? Tanto autista quanto não autista, né? Uhum. A tela ela prejudica muito. Acho que até essa Tira muito da doença é criatividade, isso, né? exatamente. É que nem que eu faço o curso de ABA também, né? Uhum. Que é o tratamento mais eficaz com o autismo, né? Hoje a gente tem que ser um pouquinho de tudo, né? Uhum. Que nem eu sempre falo, né? Que assim, é difícil a gente dar o tratamento em casa, porque eu não tenho faculdade de fono, de TO, de Uhum. psicologia, de psicopedagoga, e nem tem como eu fazer tudo isso. Mas tem doutorado de mãe. É, então, porque então o doutorado faz buscar as coisas. E tu Sabe, foi? buscar. Hoje eu busco bastante. É até um caminho que eu quero seguir, é atender crianças Uhum. atípicas, né? Eu gosto muito de hamburgueria, mas como o Jonathan abraçou mais, né? O Jonathan sabe que o Ben precisa também, é um paizão, assim, ele faz agora mesmo, ele tá andando de bicicleta com o Ben pra Que ir. legal. Então, assim, depois de trabalhar bastante à noite, ele faz tudo, assim, administração da empresa, porque uma empresa, ela não é só um produto bom, né? Ela Uhum. é um produto, eu acho que é 20% produto bom, claro, de uma empresa, né? Daí tem mais o marketing, tem mais a administração, A tem o experiência financeiro. de você ir num determinado local. Então, a experiência É, é muito complexa, não é só o produto, não como tu é só o colocar. produto. Não, eu quero te dar os parabéns, né? Porque realmente, né? Não é só por essa história que nós estamos vendo do Magnífico Burger, ele não é só magnífico pelo próprio hambúrguer, mas sim por todo o processo. Então, eu espero, né? E desejo que Deus te abençoe ricamente, abençoe a tua família e o bem, né? Abençoe, porque olha, que bacana, muito legal a tua história. Quero te perguntar o seguinte, Laís. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem seguir o Magnífico Burger? Então, passa para nós, por gentileza. Uhum. A gente tem o Instagram, né? Que é magnífico.burger com dois R's no final. E ali a gente posta todos os dias também. A gente posta ali também tu encontra para ter explicação as promoções Uhum, que a gente tem, né? Ali também localização, o WhatsApp, o nosso cardápio ele é digital, o cardápio também é digital. Então uhum. é tudo por ali, ali encontra, né? Fica na rua Júlio de Castilhos, centro de Torres, fica bem próximo ali à praia mesmo, né? Pertinho do Hotel Forminha. E é bem tranquilo assim a localização de achar. A gente também tem tele, né? A gente foca bastante na tele, retirada no local e também tem o local. Perfeito. Olha,
Laís, muito obrigado por você ter vindo até a Dentista à Sua Porta. Nós aqui da Dentista à Sua Porta ficamos muito honrados em te receber aqui na Sala VIP e conversar um pouquinho sobre a hamburgueria, mas principalmente sobre a tua história como mãe atípica, né? E vem com certeza impactar positivamente aos nossos espectadores, porque é uma história muito bonita, né? E não é fácil, né, ser mãe e principalmente ser mãe atípica, né, Laís? Não, Então, parabéns mais uma vez e que Deus te abençoe ricamente. obrigada. Quero agradecer a ti também, Isabel, e agradecer a todos, né? Que se eu trago um pouquinho de coisas positivas para que cada um que vai estar assistindo já vai ser ótimo. E queria deixar um recado também, que eu sei que a parte mais difícil do autismo não é a criança ser autista, mas sim tu buscar e conseguir um tratamento adequado. Mas que não desista, que é lei e se a gente for atrás, a gente consegue. Muito legal. Pessoal, você que gostou dessa entrevista, já dá o seu like, já compartilha essa entrevista para que nós consigamos aí espalhar essas mensagens dessas personalidades da nossa região para todos. Então, uma entrevista como essa, extremamente inspiradora sobre uma mãe que tem um filho autista que desenvolve toda uma alteração na sua vida para ter uma empresa e essa empresa hoje ser referência na nossa região, é uma história muito linda. Então, nos ajude como? Compartilhando, coloca aí, escreve alguma coisa, faça o seu comentário, né? Então, siga aqui a Dentista à Sua Porta nas redes sociais, não esqueça aí de colocar o Pôde à Sua Porta no YouTube, coloca lá, segue, isso nos auxilia a levar essas grandes entrevistas para todo mundo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau!